Prontinho. Hoje nós vamos mais uma live. Você se preocupa demais com a opinião dos outros? Você se preocupa demais com isso? Sabia que isso define se você tem autoestima ou não? É isso, então fiquem comigo até o final da live que vocês vão entender exatamente o que significa, né? Será que como eu encaro as críticas que me são dadas, né? Como eu encaro, será que vai definir, né, se eu tenho uma boa autoestima ou não? Então, entra aí novamente, gente. Eu vou até pedir desculpa, né, que eu tive que abrir de novo a live. É que eu esqueci de clicar aqui nos selos, né? Porque esses selos aqui, o Instagram, ele tá fornecendo e eu tinha me esquecido. Desculpa. Ok. Então, a Jaque aí, boa tarde, Raquel linda do meu coração, a Jaque linda também. O Júnior estava aí, eu estava conversando com ele, mandei um abração para todo mundo. Tava a Poliana, a Laide. Muito bom. Então, sejam muito bem-vindos, né? Porque essa live, ela não começa aqui, ela começa lá nos stories. E aqueles stories, quando são colocados lá, eles não são colocados lá por acaso. Eles têm um objetivo, porque eu conheço melhor vocês ali através dos stories. A Renata dizendo boa tarde. Então, gente, ali é incrível como que uma pergunta ela está relacionada com a outra. Então, vocês vão achar interessante uma coisa que eu vou revelar aqui daquelas perguntinhas que eu fiz lá. Eu fiz uma perguntinha assim. Vamos supor que você muda o visual. Você se preocupa demais com a opinião dos outros? Aí, olha, a maioria disse não, nem ligo, né? Tá. Aí a próxima perguntinha, o que eu pus? Eu coloquei assim, mas quando alguém fala que que não ficou bom o seu visual daquele jeito, como você se sente? Gente, é incrível. Muitas dessas pessoas que falou que não ligava, né? Não se importava com a opinião demais com a opinião dos outros. Aí na outra parte, muitos desses falaram que sentiram triste. Vocês observaram como que a mente engana? Como que a mente mente? Porque pensa bem, se você não preocupa demais com a opinião dos outros, por que então que você fica triste? Vocês viram? Então isso é analisar os sentimentos, né? Então isso aí é uma coisa muito poderosa que vocês têm, de analisar, conseguir enxergar isso. Porque se vocês conseguem enxergar isso, então vocês vão saber também como contornar essa situação e se blindar, né? E não se preocupar realmente demais com a opinião dos outros. A Marcela dizendo boa tarde, a Patrícia. Boa tarde, a Marcela falando mãezinha, né? Ah, e aliás, foi justamente o stories da Marcela, né? Porque ela mudou o visual. Então, aquilo ali foi proposital, né? Para entender, será que vocês realmente não se importam com a opinião dos outros? Porque a autoestima, ela não é você se achar linda, maravilhosa, porque o que tem corrido por aí é que você tem que se produzir, porque você tem autoestima boa, faz parte da autoestima. Se produzir, né? Faz parte, é consequência da autoestima. Por quê? Porque quando você tá com uma boa autoestima, daí você se produz. Você tem aquela vontade de se produzir, mas porque você já tem a autoestima. Então a autoestima não é você se achar linda e maravilhosa, é você não se importar se outros não te acham linda e maravilhosa. Viu que profundo? Não importar se outros não te acham linda e maravilhosa. Tem tudo a ver com a perguntinha que eu fiz lá no Stories. Se você se preocupa, se você fica triste. Ok? Mas então, suponhamos que eu descubro, então, que eu preciso melhorar na minha autoestima, né? Eu preciso melhorar porque eu tenho ficado muito
incomodada com as coisas que me falam, deixo de fazer coisas, né? Porque o medo de falar em público, ele está diretamente ligado com o medo da crítica. Porque se eu tenho medo, suponhamos que eu tenho medo do que os outros vão falar de mim, de eu fazendo essa live. Gente, eu não vou fazer live pelo medo da crítica. Então, qual é o melhor modo de eu me blindar nisso e conseguir realizar mais coisas? Né? Eu falei live, mas pode ser abrir a janelinha do Zoom. Pode ser isso também. Medo da crítica. O que os outros vão pensar de mim? Eu posso falar algo errado? Porque quem tem medo da crítica tem um medo absurdo de errar. Ele não pode errar. Por isso que ele não realiza as coisas. Porque se ele realizar, ele erra. E se ele erra, ele se sente um fracasso. Vocês viram aonde que vai o medo da crítica? Então, qual a melhor maneira de me blindar nisso? Não me incomodar demais com o que outros falam. É entender o crítico. Porque se eu entendo o crítico, pronto, acabou, isso é libertador. Essa é uma das maneiras, né? Porque se eu não desconheço as artimanhas daquela situação, se eu não desconheço as armadilhas daquilo, então se eu não desconheço é porque eu estou preparada e treinada para aquilo. Então, bora treinar? Vamos entender melhor o crítico? E antes de a gente entrar nesse assunto, eu vou só falar por que do tema, né? Você se preocupa demais com a opinião dos outros? Por que eu coloquei a palavrinha demais? Porque certa medida de preocupação nós temos sim. Porque a gente não quer ser causa de tropeço para outras pessoas. Porque imagina se eu falar assim para vocês: a gente não tem que preocupar com o que os outros falam, não, dane-se. Não é por aí também. Porque tudo entra o equilíbrio, né? O equilíbrio. Oi, Lívia, você quer entrar mesmo na live ou você esbarrou aí sem querer? Fala aí pra mim nos comentários, senão você entra sim. Viu, Lívia? Amor da minha vida. É minha sobrinha, gente. Então, é isso, gente. Demais, né? Porque tudo em excesso é que é ruim. Comer mel demais não é bom, mas esse mel é qualquer outra coisa, né? Que seja demais, não é bom. Então, preocupar com a opinião dos outros, né? Pedir opinião, olha, tá bem, essa roupa tá boa para mim. Então, aí no caso, eu tô pedindo opinião, é diferente. E isso realmente a gente é bom fazer sim. Mas o assunto aqui é preocupar demais, a ponto daquilo ali ser prejudicial. Porque aí a pessoa não consegue fazer nada, né? Se é demais. Então é isso aqui que eu te convido para a gente libertar, né, dessa situação. Então, como eu disse, uma das maneiras é a gente conhecer, né? Mas por que que o crítico critica tanto, hein? Apertou sem querer, né? É isso aí, Lívia. Mas é interessante, gente, que a pessoa que critica, vamos entender um pouquinho o crítico então. E se você é um crítico, também serve para você. Para mim também, tá, gente? Porque eu me encaixo também, né? Eu sempre quero aprender, porque às vezes a gente critica sem querer, não é verdade? Então vamos ver isso aí, né? Porque a pessoa que critica, ela não critica com a intenção de derrubar outra pessoa, né? Ela não critica assim. Ela, na verdade, ela tá dando aquela crítica na mente dela, ela quer que a situação melhore, por isso que ela tá criticando. Olha que louco. É isso, né? Então, essa crítica que nós estamos falando aqui não é aquela que você pede opinião. Não é aquela, não, porque você pediu opinião. Então, a pessoa fala alguma coisa para você, mas você pediu, você deu abertura para a pessoa falar aquilo ali para você, né? Mas essa crítica que nós estamos falando aqui é aquela que você, de repente, você acorda, tá feliz, aí vem uma pessoa e pá! Você fez isso assim, assim, você fez assim, assim. Primeiro, você não pediu a opinião da pessoa, né? E segundo, que aquilo ali te derruba, se você não tiver blindado emocionalmente.
Então, é essa crítica que nós estamos falando aqui. Aquela crítica que a pessoa fala, assim, sem ser solicitada, né? Por exemplo, aqui na live mesmo, essa live, eu pedi solicitações para algumas pessoas, né? Eu falo para essas pessoas, ó, se tiver alguma coisa ali, que tiver, assim, meio assim, que eu não perceber, vocês podem falar para mim, né? Então tem isso. E eles falam mesmo. Essa semana mesmo, uma dessas pessoas que eu dei liberdade para fazer isso, ela falou pra mim, ela falou assim, olha, aquela foto lá sua fica boa no perfil, né? Uma sugestão. E eu realmente troquei lá no WhatsApp a minha foto. Então é legal, sabe? Quando você tem algumas informações. Mas é isso que nós estamos falando aqui, não é isso. Isso que nós estamos falando aqui é aquela crítica mesmo, né? Tem pessoas que costumam tanto criticar que ela não consegue dar um elogio sem criticar alguma coisa. Ah, essa casa tá linda, né? Olha que casa linda. Ah, mas aquelas goteiras lá, ó. Ah, mas a descarga lá, você viu como é que ela tá? A pessoa não consegue, porque ela critica tanto, 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 que aquilo ali já virou um vício para a pessoa. A crítica sentou num trono ali na mente dela e tá reinando. Vocês viram que interessante? E a pessoa não percebe. Por quê? Igual nós estávamos dizendo, que a intenção é de melhorar. Ela não quer criticar para derrubar, ela quer que a pessoa melhore. Mas isso é na mente dela. E ela tem tanta convicção disso que, às vezes, suponhamos que ela tem um filho que é incrível. Aquele filho é maravilhoso. Ela sabe disso, essa pessoa sabe disso. Mas ela não elogia o filho. Sabe por que ela não elogia o filho? Porque ela, na mente dela, ela pensa, se eu elogiar, ele não vai melhorar. Se eu elogiar, ele relaxa. Olha que incrível, gente. E será que é assim? Quais são os resultados disso, né? O resultado é que na mente da pessoa que está ouvindo a crítica, a mente, ela não entende, gente. Ela não entende. Por exemplo, se alguém me critica, eu não vou, a minha mente não vai entender assim, ah, ela tá criticando, mas é porque ela quer que eu melhore. Então, se eu sentir triste, eu não posso sentir triste porque ela tá achando que eu melhore. A mente blindada, treinada, ela consegue pensar assim, mas são poucos. A maioria, imagina a mente de uma criança, ela não vai entender isso. Ela vai entender que ela não é amada, que ela tem algum problema. É isso que ela vai entender. Só que a pessoa que critica, ela não entende esse processo e acha que a pessoa vai melhorar. E o estrago vem. O WR System tocou num assunto aqui que eu ia até falar mais no final. Vou até adiantar aqui, ó. Olha a frase que ele colocou ali, ó. A crítica deve ser construtiva. Eu vou só dar um spoiler aqui, ó. Crítica construtiva. Será que combina? Crítica construtiva. Presta atenção. Quando constrói, ela levanta. A crítica derruba. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe coisa construtiva, crítica construtiva. É uma mentira que te contaram para mim também. Uma mentira que o crítico usa para ele continuar criticando sem se achar culpado. Isso é a crítica construtiva. É a desculpa que o crítico encontrou para ele continuar criticando sem se achar culpado. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Crítica é crítica, construtiva é construtiva. Os elogios fazem com que nos sintamos melhor e aumenta a nossa autoestima. Aí sim. Vocês viram que interessante, System? Os elogios, né? A La Jaque tá até fazendo assim, ó, com emoji. Eu também fiz assim quando eu descobri isso, Jaque, porque eu achava também. Por isso que eu falo, isso aqui que eu falo aqui não é só para vocês, não, é para mim também. Então, olha só, que
Que incrível. A pessoa que critica, gente, é muito interessante. Ela tá tão viciada em criticar que agora nós estamos entendendo o crítico, né? Como que funciona a mente dele. Ele tá tão viciado em criticar que, na verdade, o que ele critica, ele nunca fez aquilo que ele está criticando. Vamos ver o que a opinião pessoal do System. Vamos ver. O objetivo da crítica construtiva é da pessoa melhorar suas dificuldades e progredir. Tá, então vamos pular um pouquinho. Eu ia falar mais no final, mas vamos falar aqui agora, né? System, primeiro eu quero agradecer. Olha, gente, quando vocês colocam comentários ali, eu amo. Por quê? Porque é bom, porque isso é uma dúvida, né? Ou mesmo quem não tem dúvida e tem certeza daquilo, tudo bem, né? Essa live eu gosto de lembrar que ela não é para pressionar ninguém, né? Respeito totalmente a opinião pessoal. A gente está aqui para conversar e explicar, né? Então, essa explicação quanto a isso, o objetivo da crítica construtiva, se é para a pessoa melhorar suas dificuldades e progredir, então vamos fazer um teste aqui. Suponhamos, a pessoa ela vê assim, bom, a crítica construtiva é para eu melhorar. Tá, então alguém, pá, me faz uma crítica construtiva aqui. Será que eu vou melhorar ou vou piorar? Eu vou contar uma história aqui para vocês entenderem essa situação. Tem até essa história que eu vou contar, eu ia contar no final, vou contar agora. E ela é uma amiga, irmã nossa, né? E ela me autorizou a contar a história dela aqui. Ela é design de sobrancelha. E ela fez um design numa pessoa, numa cliente, e essa cliente foi assim, feliz da vida. Ela amou esse design de sobrancelha. Aí, depois de um tempo, essa mesma cliente mandou uma mensagem para essa profissional e falou que estava muito chateada, porque uma amiga dela falou: quem que fez esse chifre em você? Só que essa cliente contou, né, para essa profissional, mas contou no sentido assim, que imagina, né? Se eu fosse você, ia até tirar satisfação com ela, porque imagina, eu gostei, não tem nada a ver isso. Tá, então, o que que aconteceu? Essa profissional, que é essa amiga da gente aqui, ela confessou que ela ficou uns 3 dias abatida. Ela ficou. Só que depois ela analisou, né? Ela analisou, ela ponderou e ela pensou: não, mas assim como ela falou, então agora é que eu vou fazer mesmo, né? Melhor até. Mas qual é a moral da história aqui, né? Aí nós vamos raciocinar no final dessa história. Porque pensa bem, crítica construtiva, né? É para a pessoa melhorar. Mas se a crítica construtiva ela fosse boa, aí as pessoas iam melhorar sem se sentir mal, né? Por exemplo, se alguém me fala alguma coisa e sem eu pedir, né? Então aquilo ali vai me ferir ou vai me levantar? Analisa. Porque crítica é crítica. Se a intenção é ser construtiva, mas onde que está a construtividade aí? Que a gente não achou ainda. Então é a mesma coisa, ó. Por exemplo, você diz para mim que o objetivo da crítica construtiva é da pessoa melhorar as dificuldades e progredir, tá bom? Aí eu volto para você, né? E falo assim: não, eu vou criticar isso aí não é verdade, não. Como você se sentiu? É uma crítica construtiva, eu quero que você entenda para você melhorar. E como que você sentiu? Bem ou mal? Analisa aí. A gente se sente mal. Então, crítica é crítica, elogio é elogio.
Agora, como que seria algo que eu realmente quero que você melhore? Será que eu vou te criticar para você melhorar? Ou eu vou te dar uma sugestão? Olha, eu respeito o jeito que você está fazendo, que você está pensando, agindo, mas eu tenho uma sugestão para te falar. Você aceita? Então, o primeiro passo é a gente perguntar se a pessoa aceita aquela opinião. Se a pessoa aceitar, aí eu dou uma sugestão, mas não crítica. Aí encaixa, né, naquele ponto para a pessoa melhorar suas dificuldades e progredir. Aí sim. Aí a pessoa vai ponderar aquilo ali, ela vai melhorar e vai progredir. Mas não com a crítica, com a sugestão que eu pedi permissão se eu posso falar ou não. Vocês viram que interessante? Sinto dizer, mas a crítica construtiva, ela destrói também. Porque se fosse assim também, pensa bem, suponhamos que eu vou fazer a live. Aí eu chego aqui, faço a live, aí vem um tanto de crítica construtiva para mim. Né? Então, por exemplo, se fosse para melhorar, eu ia continuar fazendo. Mas a tendência é eu me fechar. A pessoa está dizendo que é crítica construtiva, mas ela me criticou. Aí eu caio. Porque se fosse bom, seria o contrário, né? Quanto mais as pessoas me criticassem, mais eu ia fazer, mais eu ia falar, mais eu ia me sentir empoderada. Mas não é isso que acontece. Porque nada é mais importante do que como você se sente. E como que você se sente? Mesmo que seja uma crítica construtiva. É isso aí. E nós estamos aqui para quê? Para entender isso. Nós queremos entender isso. Pensar nisso na hora que a gente for dar uma opinião. A pessoa pediu opinião. Se não for para ajudar, se eu não for falar algo que for bom para edificação, então não falo. Aí sim tem poder. Então, quanto mais a gente entender como que a mente funciona, melhor. Igual eu estava dizendo. Imagina numa criança, ela recebendo, crescendo com aquele impacto, né? Com aquelas críticas, seja construtiva ou não sendo construtiva, né? Como que ela vai se tornar? Ela vai entender que ela não é amada, que ela tem algum problema, aí vem aqueles traumas, né? Porque trouxe lá da infância. Aí você vai ter uma escolha a fazer, né, hoje. Como você quer que seja? Porque ou você tem a opção de você se tornar igual àquilo que você aprendeu, porque você talvez não sabe viver de outro jeito, né? Você acha que aquela é a única maneira de viver, é criticar outros, porque você cresceu nesse ambiente. Então, ou você vai se tornar um crítico também, ou você vai se tornar um reclamão, né? Que nada tá bom, eu tenho problema, não sou amado, aí você é a vítima. Agora, você tem uma outra opção também. Ou você permite que a criança modele o que você é hoje, como adulto, ou você, como adulto, remodele a criança que você era. É possível. Repetindo,
Ou você deixa a criança modelar o que você é hoje, os seus traumas do passado, modela tudo que você é hoje, ou você remodela a criança que você era no passado, porque aí você se torna uma nova pessoa e um caminho para conseguir isso é entendendo o crítico. Entendendo o crítico. Porque da próxima vez, ó, você não vai sair a mesma pessoa daqui hoje. Da próxima vez que uma pessoa te criticar, você vai lembrar. Ah, o crítico tá fazendo assim porque ele aprendeu esse modo de vida, né? Ele tá viciado nisso. Por isso que ele tá falando isso. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele mesmo. A pessoa que critica tem a ver com ele mesmo, não é com você. E você permitir ou não se incomodar ou não com o que o outro fala, tem a ver com você. Não tem a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Por isso que eu tô falando aqui é com você, não é com o outro que te incomodou. Não é. Eu tô falando com você. E aquela coisa de falar assim, ah, fulano que devia estar aqui ouvindo isso. Não, é você que tinha que estar aqui ouvindo isso. Porque se você ouvir isso, você nunca mais vai permitir que algo te incomode. Ah lá, Marcela dizendo, todo sábado aprendo algo novo e libertador. Verdade, a Lívia dizendo ali. A Lívia, tem pessoas que criticam por prazer, infelizmente. Sim, é porque o prazer, Lívia, porque é um vício. Se a pessoa tem um vício e ela se deleita com aquilo ali, ela tá sentindo prazer. Então é por prazer, só que ela, na intenção dela, ela tá achando que vai ajudar. Vamos ver o que o Sister falou. Sister falou. Acho que as pessoas devem pensar bem antes de expor a opinião dela em cima das pessoas. Aí, Sister. Esse colocar no lugar dela, caso fosse você que estivesse ouvindo. Parabéns, Sister. É isso aí. Aqui é assim, a gente fala daqui, vocês falam daí. E vocês enriquecem as lives. Porque olha aqui que o System falou aqui, isso aqui é empatia, né? O que ele tá falando aqui. Porque se eu colocar numa pessoa, no lugar de uma pessoa, né? É o que ele disse ali. Será que eu gostaria de ouvir aquilo ali que a pessoa tá... Que eu gostaria de falar com a pessoa? Será que eu gostaria de estar ouvindo ali? É a regra áurea, né? A Rayane... Batendo palminha. A Jaque, gente, admiro a responsabilidade com a qual a Raquel explica os pontos. Gente, porque se me libertou, eu quero que liberta vocês também emocionalmente. Ninguém merece. Monique, boa tarde. Tem como saber se a crítica é construtiva ou não? Então, Monique, eu acho que... É porque os comentários estavam atrasados aqui, mas eu já respondi, né? Renata Gomes... Quem não tava antes, aí depois vocês voltam lá no IGTV e assistem de novo, ok? A Laí de verdade, ela concordou, né? É isso, gente. Igual eu tava falando, porque gente, é interessante, a pessoa que critica, ela nunca fez aquilo que ela tá criticando, né? Ah, aquela pessoa falou tão mal lá naquela live, ela tem... Ai, não gostei daquela pessoa, tem aparência feia, fala de um jeito feio. Só que, será que a pessoa já fez uma live algum dia? Será que ela já fez? Pôs a cara lá, ó, pra bater ali? Porque crítica é fácil demais, gente. Não faz nada. Só critica, só aponta o dedo, é fácil demais. É muito fácil. Mas o que é mais interessante ainda é que na mente da pessoa que critica, ela acha que fez alguma coisa. Ela acha que fez. Vou dar um exemplo. Ela chega num lugar e ela começa a criticar as coisas. Ah, porque não é assim, não é assim, não é assim, né? E critica lá. Sente aquela necessidade de criticar, porque já é um vício, né? Daí, a pessoa
que recebe aquela crítica, se ela não se importa com aquilo, ela continua fazendo normalmente, né? Só dá uma olhada assim e continua fazendo o que ela estava fazendo. E as coisas vão se desenvolvendo normalmente. Entende? Só que na mente do crítico, ele acha que aquele desenvolvimento, que aquelas coisas que aconteceram ali, foi porque ele criticou. Na mente ilusória dele, ele acha que é porque ele criticou. Mas, na verdade, aconteceu o contrário. Se ele não criticasse, aquilo ali teria fluído muito mais. Porque aquela crítica, na verdade, é uma interferência, é um paralisador. E se ele não criticasse, eu tenho certeza que aquela atividade, aquele desenvolvimento ali, teria sido muito mais rápido. Porque ele colocou resistência ali, ele segurou, ele é um freio de mão. Mas aí a pessoa continua fazendo, mesmo com essa resistência, continua e consegue, e tem resultado. E na mente do crítico, ah lá, não falei? Ah lá, ó, eu critiquei e agora deu certo. Mas na mente dele. Porque ele não entende o processo, ele não entende que a mente, quando recebe a crítica, a mente não entende que aquilo lá é para melhorar. A crítica, ela vem para derrubar. E é isso que a mente entende. Mas quando a gente tem esse entendimento que está tendo aqui, a gente dá a volta por cima e vê o quadro geral. O que é o ver o quadro geral? Quem viu o Reels dessa semana viu isso, né? Olhando por cima. Eu pus a foto de um... Eu tirei a foto por baixo, assim, do arbusto. Parecia árvores, né? Então, os problemas que a gente tem, né? Que nem a crítica que nós estamos falando. Aquela crítica, quando alguém critica a gente sente, enxerga daquela maneira, né? Como se fosse uma árvore. Mas na hora que eu pus num outro ângulo por cima, mas aquilo ali era apenas um arbusto. E é daqui para frente é o que vocês vão entender, né? Lembrar. Vocês vão lembrar disso. Né? Quando alguém te criticar, vocês olham por cima, quadro geral, olha lá. Ah, lá, entendi por que o crítico está fazendo isso. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Porque a pessoa que critica, quando ela critica você, ela não está enxergando você, ela está enxergando ele. A pessoa está enxergando ela mesma ali. Você sabe por quê? Vou explicar que vocês vão ver que faz sentido. Por exemplo, se a pessoa critica você, é porque ela está com foco no erro. Porque se ela viu um erro, que para ele é um erro, né? Viu em você aquele erro, é porque ele está focando no erro. Porque se eu for procurar em você qualidades, eu vou achar qualidades. Se eu for procurar em você erro, eu vou achar erro em você. Aconteceu aqui agora, ao vivo. O HR System, ele fez uma objeção ali para mim. Ele falou assim, não, mas eu acho tal. Aí o que eu fiz? Eu respondi ele. E qual a reação dele que poderia ter acontecido? Vou desligar essa live. Não gostei. Não vou mais assistir. Ele poderia ter falado isso. E eu conversando. Na hora que eu fui ver os comentários lá embaixo, tá o comentário dele de novo. E o que ele estava falando ali? Ele enriqueceu ainda mais a live. Ele disse, realmente tem que mostrar empatia. Olha aí, ao vivo, aqui, o que significa ter boa autoestima. Gente, eu amo essa interação aqui, porque eu consigo mostrar aqui, ó, na hora, o que é ter autoestima. Muito bom, gente. Isso é muito bom. O que mais que vocês estão falando aí? Muitos criticam porque tem inveja. Então, Elza, agora que é a explicação que eu tô dando agora aqui, né? Que a pessoa, ela tá focando no erro, né? Continuando o que eu tava falando, a Elza me lembrou. Porque, olha só, se ela tá focando no erro, é porque ela tá com aquilo na mente dela, procurando o erro. E eu vou contar
um segredo para vocês. Ele procura erro nele também. Sabia disso? Que é um bumerangue. Se ele tá vendo o seu erro, ó, pá! O bumerangue volta. Volta assim no outro ângulo e pega aqui, ó. A crítica dele volta para ele mesmo, porque se ele critica você, imagina que ele, quando ele faz coisa errada também, quanto que ele não vai criticar ele mesmo? Ele tá focando no erro. Porque lembra, gente, eu sempre cito coisas que eu já falei nas outras lives. O que você foca expande. Se eu tô focando no seu erro, eu vou estar focando em quê no meu, então, também? No meu erro. Porque meu vício é focar no erro. Muda isso aí, gente. Se você quiser continuar do jeito que tava, se for um crítico, continua. Mas agora você já sabe como funciona. Você vai estar escolhendo ser um crítico. Problema seu. Aqui não tem ninguém para julgar. Tem para entender o processo. Agora a decisão é sua. Gente, só fazer uma ressalva. É diferente, por exemplo, se a pessoa trabalha num lugar, é um líder, né? E ele tem que mostrar o erro, gente. Ali ele não está nem criticando, ele está ensinando. Ele é um líder, ele está ali para isso. Foi feito um acordo, é um trabalho, é um acordo. Então a pessoa ali, o funcionário, ele espera isso do líder. É diferente. O que nós estamos falando aqui são aquelas críticas que nem foram pedidas, a pessoa vem, pá, e nós já estamos blindados aqui, pode... Ó, outra live falou da pressão interna, lembra? Minha pressão interna bem forte, a crítica vem, pá, pá. Bate e volta. Aqui não. E eu nem percebo que foi crítica, sabe por quê? Porque a gente treina tanto, gente, para não aceitar a crítica que aquilo ali nem incomoda. Já aconteceu, gente. A Jaque tá aqui para confirmar comigo. A Jaque Santos. Ela tá aqui. Um dia ela falou, Jaque, vou até pedir permissão, né? Para falar isso aqui, ó. Um dia ela me mandou mensagem, falou assim, olha, aconteceu isso assim, assim, assim. Aí eu respondi para ela, sério? Eu não tinha visto, não. Era um comentário aí que eu nem lembro, na verdade, que comentário que era. Outra prova, né? Que eu não, que eu deleto isso aí. Então, na hora que ela me falou, não tinha nem percebido disso. E aí depois a gente conversou, né? E entendeu que aquelas coisas ali não afetam, né? Porque vem, bate e volta. Porque como que eu sei se eu preocupo ou não demais com o que os outros falam, com o que os outros pensam? Se doer. Por quê? Nada é mais importante do que como você se sente. Doeu? Pronto. Olha aí então. Analisa aí se doeu. Então não fale do problema, fale com o problema. Não chega para outros e fala, você viu? Olha que fez assim, falou assim, assim. Você está falando do problema. Não faça isso. Fale com o problema. Senta lá. Problema, vamos conversar. O que aconteceu? Aconteceu isso assim, assim, assim? Ah, tá. Eu senti mal assim, então foi isso? Ah, tá. Mas como que você entrou assim na minha mente? Problema? Sem eu perceber, sem eu ver. Eu tava tão feliz, alegre, sem sentir aquela coisa aqui, fui ver. É isso? Ah, problema. Então vamos resolver isso. Gente, é incrível. Quando você faz isso, você entende que aquele problema lá não é tão grande igual você pensava que fosse. Foi uma live que eu coloquei também outro dia aí para trás. Que quando você encara, sente a emoção, você sente, conversa, entende. Fala, puxa, mas eu achei que isso era uma coisa muito maior e não é nada disso, não. Gente, é incrível. Isso se chama estrutura emocional. Então vamos ver o que ele disse aqui, o System. Precisamos conseguir falar para o crítico de forma elegante e afirmativa, o quanto não aceitaremos que ele continue com essa postura. Olha, System, eu vou te falar uma coisa.
Na verdade, aquilo que o crítico dá tá na hora de concluir a live. Eu vou concluir baseado nessa frase aqui que o Sister colocou aqui. Então, enquanto eu falo aqui, gente, vocês já vão meditando aí o que vocês aprenderam da live, porque antes de eu desligar, eu gosto de saber o que vocês vão estar levando da live de positivo mesmo, de construtivo mesmo, ok? Então, essa questão aí, ó, quando o crítico fala algo para você, para mim, é um presente. É um presente. Por quê? Porque aquela pessoa, ela vai estar ensinando, sim. Ela vai estar ensinando, mas não é como fazer melhor. Não. Não é daquela situação em si, não. O que o crítico vai estar ensinando é você ficar mais forte emocionalmente, a você saber lidar com o crítico. Então, quanto mais a pessoa te criticar, mais você vai ficar mais forte. Porque aí você vai entender que tem a ver com ele, não tem a ver com você. Eu não tenho que falar elegantemente com ele. Eu tenho que falar elegantemente comigo. Por que aquilo lá está me incomodando? É comigo que eu vou conversar, com o meu problema, comigo. Porque o que ele está falando, o que ele está criticando tem a ver com ele, não é comigo. Porque a pessoa que critica, ela não consegue fazer aquilo que ela está criticando. Ela nunca fez aquilo que ela está criticando, gente. Garanto para você. Se alguém te criticar, observe, ela tem referência para falar daquele jeito. Ela é uma pessoa que faz aquilo eximiamente. Ela é uma pessoa que é referência naquela coisa que ela está criticando. Não é. E como ela não consegue ser, ela te critica. Porque ela criticando você, ela está se sentindo melhor. Porque se ela aceitar o que você está fazendo, ela vai ver quão fracassada ela é. E ela não quer isso. Então ela te critica para se sentir superior a você. Quando a pessoa critica, na verdade ela está dizendo: eu não sou igual a você. Eu sou maior que você. Eu faço melhor que você. Ilusoriamente. Então, você entendendo isso, falar elegantemente com você mesmo, eu comigo mesmo, você com você mesmo, e entender isso. Aí, a próxima vez que o crítico fizer uma crítica para você, vai ser igual aquela janela ali, ó. Olha a janela ali, ó. Ela tá ali todo o tempo e eu nem tava vendo que ela tava ali. Eu só vi agora porque eu falei nela. A crítica da pessoa é igual aquela janela ali. Criticou a mim? Nem vi. Quando você chegar nesse nível, você terá chegado na maturidade emocional, ok? Então, só terminando aqui, quero saber o que vocês acharam e vou fazer a conclusão daquela história que eu estava contando, de quando a pessoa critica. Eu sou osso duro de roer, kkk, brincadeira. Esse, você que fez a live ser realizada hoje. Se você não tivesse dado esses comentários, a gente ia estar falando talvez outras coisas, né? Meu Deus, que libertadora, Monique disse. Saber disso sobre quem critica. Muito bom, a Renata. E quando a crítica vem da própria família? Mesma coisa, Renata. Não tem diferença nenhuma. Aquela janela ali, ó. A janela ali tem aqui na minha casa e tem em qualquer lugar que eu for, tem uma janela. Então, se eu decidir que a janela vai me incomodar ou não, é eu. Sou eu mesmo que vou decidir isso. Ok? A Marcela, vou encarar as críticas de outra forma a partir de hoje, com certeza. Já que eu me lembro disso, então, é isso aí. Sofri muito com isso, mas agora sei me defender, claro. Só deixar a pessoa falando sozinha. Laide, é isso aí, Laide. Meu problema é que sou muito sensível à crítica. Monique, assiste a live de novo e analise isso aí, filha. Ninguém merece.
só, gente? Então, terminando a live aqui, só terminando aquela história que estava falando lá, quando a pessoa critica a gente. Então, há uma última ilustração aqui. Qual foi a conclusão lá com aquela amiga que a pessoa criticou o trabalho de design dela? Qual foi a reação dela? Nós ilustramos da seguinte maneira. Eu perguntei assim, o que você faz se alguém pegar esterco? Gente, isso é forte. Alguém pega esterco e joga tudo lá na sua garagem, lá na sua porta. Jogou lá na sua garagem, encheu de esterco ali na sua garagem. O que você faz com esterco? O que você faz com esterco? Aí ela pegou e respondeu assim, sei lá, o que eu faço com esterco? Sei lá, eu jogo nas plantas. E como ficam as plantas? Fica linda, né? Então, da próxima vez que alguém jogar crítica em você, para não falar outra coisa, né? Quando alguém jogar crítica em você, você pega aquela crítica e aduba seu estado emocional. Você vai crescer. Porque você vai aprender assim. Não como você faz design melhor, não é isso que você vai aprender. Mas você vai aprender a como lidar com quem critica. Ok? Gente, é isso. Quero saber o que vocês vão estar levando na live. Não esqueça de posicionar pro print, tá bom, Jaque? Então, o que vocês estão levando da live hoje? Aí, ó, dizendo que tá batendo palminha, todo mundo batendo palminha. Eu tô entendendo que foi bom. Vou assistir novamente, mas o que consegui acompanhar foi muito bom. Necessária essa live, salve para compartilharmos, com certeza, Patrícia. É só coisa boa. Então, gente, muito bom. Então, vamos posicionar aqui para Jaque tirar foto. Tira aí e me marca lá nos stories. E eu tô muito feliz com vocês. Show, obrigada. Tô muito feliz. E até a próxima semana. E só para dizer uma coisa para vocês. Na hora... eu ia falar uma coisa, a Silvia colocou ali. Eu ia falar assim, fala uma palavra que define a live. Ela pôs assim, ó, muita gratidão sempre. Então, eu vou pegar essa palavra gratidão que ela disse ali. E quando essa live for lá pro feed, vocês escrevam lá, gratidão. Eu vou entender que vocês amaram a live, que vão colocar em prática, porque ali falou que vai assistir umas 3 vezes. A Monique, né? Linda, a Silvia dizendo, obrigada. A Monique, obrigada. Então, escreva lá, gratidão. Dá esse comando para o seu cérebro. Dá esse comando de gratidão que realmente você vai lidar melhor com as críticas, tá bom? E na semana que vem vocês contam para mim como foi. Tchau, perfeita, Marcela Antonetti. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.